Olá, tudo bem com você? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre os dias difíceis. Ou na verdade, o dia difícil. Não, e eu não tô falando de pandemia e nem dos dias que nós estamos passando atualmente, não. Tô dizendo aqueles dias difíceis pra gente mesmo, né? Que todo mundo tem aquele dia que é o dia difícil, né? Muitas vezes a gente passa por isso. E o que é então um dia difícil? Vamos pensar nisso, tá bom? Bom, um dia difícil pode ser o dia que você acordou bem, estava tudo muito bem e de repente aconteceu uma situação. E essa situação, né, muito ruim, de verdade, não é uma interpretação que você fez da situação, mas um acontecimento ruim que deixa o seu dia ruim também, porque você vai ter que enfrentar aquela situação, enfrentar aquele problema, né? Pode causar algum tipo de sofrimento, enfim, dependendo da situação, né? Pode te deixar triste, pode deixar com raiva, pode te deixar ansioso e isso transformar seu dia no dia ruim. Essa é uma opção do dia ruim. Que outro jeito seria um dia ruim? Um outro jeito seria você acordou bem, tá tudo legal, muito bom, obrigada, e de repente acontece alguma coisa e você entende aquela situação de um jeito que deixa o seu dia ruim. E aí você fez interpretações, né? Que talvez se você tivesse entendido de um outro jeito, seu dia não teria sido tão ruim assim. Mas aconteceu algo. Também aconteceu algo. E qual outra opção então, Rosângela, de dia ruim, né? Tem que acontecer algo? Não tem que acontecer algo. Necessariamente uma situação impactante que deixe seu dia ruim. Olha que incrível. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria das vezes que os nossos dias não são tão bons assim, não são decorrentes só a situações, não. Tá? Na verdade, a maioria das vezes não aconteceu nenhuma situação. Mas o que aconteceu? Pensamentos, né? Pensamentos, lembranças, recordações, ou apenas pensamentos mesmo, pensamentos sobre a sua vida, né? Sobre algum problema que realmente você está passando naquele momento. Ou problemas assim antigos que você tinha dado uma engavetada nele, jogadinho ele ali por baixo do tapete, e de repente esse problema volta à sua mente e começa então a te mostrar o quanto ele está sendo prejudicial para você, o quanto não está sendo legal você não pensar nele, né? E aí esses pensamentos eles vêm te incomodando, né? Porque alguma coisa precisa ser resolvida, tá? Então são essas as diversas formas de dias ruins, tá bom? Eu quero falar hoje especificamente sobre esse último dia ruim, tá? Por que eu considero por que eu dei uma relevância para ele, para falar com ele, sobre eles para vocês hoje? Primeiro, porque esse hoje foi o meu dia ruim, né? E segundo, porque quando a gente não dá atenção para isso, isso pode nos causar muito mais problemas do que a gente possa imaginar, né? Então, de repente, um problema que você não resolveu, você tem, além deste problema, alguns outros que vêm decorrente deste problema não resolvido ou mal resolvido, mas e principalmente, né, problemas de saúde. E pode ser de saúde física e de saúde mental. Pode ser, às vezes, um problema causado neurologicamente, pode ser de uma questão mais psiquiatra e pode ser psicologicamente também, mas pode também ser do teu corpo, porque coisas mal resolvidas são transformadas em problemas sérios, doenças crônicas às vezes, né? Às vezes dores que você não encontra motivo de ter, né? Vai em tudo quanto é médico e não acha nada, né? Então, uma dor psicológica do corpo. A gente chama isso de somatização, tá bom? Bom, vocês perceberam a relevância que isso tem? Realmente é muito relevante. Afinal de contas, a gente está falando de saúde. E a gente está falando de saúde de quem? Nossa! E quem somos nós mesmo? A pessoa mais importante que nós temos. Somos nós. Como eu sempre digo, quem somos nós sem nós, né? Então a gente precisa considerar e muito. E aí eu quero então falar mais especificamente desse dia ruim que foi o meu dia ruim de hoje, tá bom? Tá, e como é que isso acontece? Bom, pode acontecer de você já acordar não muito bem,
né? Já acordar com alguma lembrança, de repente um sonho que você não identificou, mas que te trouxe lembranças, né? De repente alguma coisa antes de dormir que remeteu à sua memória, e aí você dormiu e acordou com aquela sensação estranha por conta daquele pensamento que foi o último pensamento que você teve à noite. E de repente também você acordou bem até, mas começaram a vir algumas lembranças, alguns incômodos, algumas situações que você começa a pensar que você precisa resolver, que você precisa enfrentar, tá? Pode ser situações do dia a dia e situações assim corriqueiras e atuais, né? E aí é menos mal, porque você percebeu que isso tá te incomodando e é uma coisa atual, né? Uma coisa que, pô, aconteceu ontem, ou semana que passada, ou sei lá, mês passado, é atual. Mas, gente, pode ser, e muitas vezes acontece, de ser problemas, olha, antigos, que a gente não quer falar, que a gente não quer tocar, porque vai dar desconforto, porque vai mudar tua rotina, porque vai gerar situações, porque a outra pessoa, de repente, que está envolvida nisso, pode entender diferente, enfim. E aí a gente vai empurrando com a barriga, até que chega um momento que esse dia ruim aparece. E se a gente não parar nesse dia ruim, olhar para dentro, prestar atenção naquilo que está gritando ali dentro, ouvir aquilo, né? Ouvir entre aspas, prestar atenção, entender o que tá vindo, que tá incomodando, que tá batendo nessa cabeça. Vai passar esse dia ruim, vai vir um dia bom amanhã e muitos outros dias normais, dias bons, dias normais, dias bons, dias não tão ruins assim, e pode ser que demore de novo muito tempo para esse dia ruim voltar. E esse dia ruim não é tão ruim assim não, gente. Ele é um alerta, né? São sentimentos, são pensamentos que estão lá escondidinhos, reprimidos, e que de repente ele vem, e se a gente não der bola para ele, ele vai reprimir de novo, e aí vai demorar mais alguns anos, e aí a coisa vai ficando cada vez pior, porque é pior para resolver o problema, fica mais difícil de resolver o problema, e ele ainda pode causar muitos danos na sua vida. Então, no seu dia ruim, para tudo a hora que der pra você parar, né? Porque às vezes você percebe isso no meio do seu trabalho, às vezes no meio de uma situação que não dá, mas não deixe de dar atenção devida para esse dia ruim, que na verdade, né, a gente tá falando do dia ruim, porque o nosso dia acaba se transformando num dia cansado, num dia pesado, num dia triste, num dia que você queria ficar em casa, não queria sair por nada, ou quem sabe, não queria nem levantar da cama naquele dia, né? Então, a gente pensa que é um dia ruim, mas está onde? Tá no dia? Não, tá ó, nos nossos pensamentos. Está nas coisas que estão vindo à nossa mente. E por que então é importante parar? Porque só se você parar e pensar sobre isso, né? E buscar encontrar quais são esses pensamentos e o que você pode fazer a respeito deles, é que você vai encarar de frente os problemas que você tem, se você tiver problema, tá? E aqui a gente tá falando, né, de problemas. Nós não estamos falando de pensamentos automáticos negativos, não. Não estamos falando de interpretações erradas, não. Estamos falando de problemas antigos ou problemas atuais que estão sendo carregados. Quanto mais rápido você resolver isso, melhor para sua saúde física e melhor para sua saúde mental, tá bom? Beleza, então eu vou ensinar para vocês uma técnica muito bacana que pode ajudar você a identificar isso, tá? Essa técnica, ela se chama a hora da preocupação, mas no caso, a gente vai usar essa técnica não para buscar as preocupações, tá? Nós vamos usar essa técnica igualzinho à hora da preocupação, mas nós vamos chamar ela de a hora de encontrar os pensamentos que incomodam,
tá bom? Acabei de dar esse nome para ela. Porque você não vai pensar nas preocupações, você vai pensar naqueles pensamentos que estão te incomodando nesse momento, e a gente está falando do dia ruim e a gente está falando de um problema que existe, tá? Então não são preocupações, são problemas que não existem. São preocupações. Nós vamos falar de problemas que existem, mas que a gente não tá afim de encarar, que a gente não tá afim de pensar, que a gente não tá afim de enfrentar. Por quê? Porque N situações, né? Vai mexer, vai causar desconforto, vai dar dor. Ai, que preguiça, né? Resumindo, preguiça, tá? Não dá pra ter preguiça. Então vamos parar e vamos avaliar, independente de quanto tempo esse problema tá te rodeando, é hora de parar. Então, vamos chamar isso de a hora de encontrar os pensamentos de problema, tá bom? E vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar todos os pensamentos que estiver vindo na tua cabeça. Escreve, como um checklist, assim, ó, um embaixo do outro, tá? Vai colocando, coloca. Depois que você colocar todos os pensamentos, você vai separar o joio do trigo. O que é isso? Vai separar aqueles pensamentos relacionados a problemas, a coisas que você sabe que você tem que resolver, e aqueles pensamentos que são pensamentos automáticos ou não tem nada a ver com a paçoca aí da conversa, tá? Por quê, Rosângela? Porque os nossos pensamentos são pré-conscientes, são automáticos, e pode vir pensamento que não tem nada a ver na hora que você estiver anotando. Então, tira os nada a ver e seleciona aqueles que realmente são problemas. Depois você vai olhar para cada um daqueles pensamentos, problemas, né? Que a gente já sabe que é problema. Nós não estamos aqui para diferenciar problemas de pensamento automático agora, tá? A gente já sabe que é problema porque você sabe. Você sabe sim quando você tem um problema. Aí, né, desse que eu tô falando. Aí você vai pegar e vai buscar qual é o problema da vez, né? Qual é o problema que tá me incomodando? E aí você vai olhar por um destes problemas e vai sentir, né? Vai falar esse problema, vai ler esse problema para você e vai sentir a dor, né? A dor daquele problema. Aquele que doer mais, tá? Porque te causa um incômodo muito mais forte. Aí você vai pegar ele e vai falar, pô, agora eu vou ter que resolver isso. Ou pelo menos pensar em como resolver isso. E aí, vamos começar a buscar formas para resolver este problema, ok? Nesse momento, vão aparecer pensamentos automáticos negativos, né? Previsões do futuro, te dando medo de enfrentar, catastrofizações, exageros de perigo, te dando mais medo ainda de enfrentar, né? E aí, é interessante que você também anote esses pensamentos para você trazer ele para a realidade, tá? Mas agora vamos pensar que a gente já tá lá nele, tá? No problema. Eu já sei que problema eu tenho e agora eu vou buscar alternativas para resolver o problema, tá bom? Vamos lá, então. Vamos tentar trazer um exemplo, tá, gente? Esse é só um exemplo mesmo, não é a minha situação atual, tá bom? Porque eu disse pra vocês que hoje meu dia é ruim desse tipo que eu tô falando pra vocês. Mas não é isso o meu problema, mas é um exemplo que eu vou trazer pra vocês. Imagine que você tá trabalhando numa empresa já tem 20 anos, tá? E quando tinha 5 anos que você tava trabalhando nessa empresa, você percebeu que aquilo não era uma coisa que te agradava, que você não gostava muito daquele trabalho, que aquele trabalho, na verdade, não tinha muito a ver com você, não. Mas o valor, né, do seu salário era muito importante para você naquele momento. É um grande valor, né? Ajudava financeiramente muito, então não dava para você abrir mão naquele momento daquele trabalho, né? Mas só que você identificou, isso não é o que eu quero para mim, para a vida inteira. E os anos foram passando, e os anos foram passando, e os anos foram passando, e você foi tendo cada vez mais certeza que isso não era o que você queria para você a vida inteira. Mas você foi adiando essa decisão. Primeiro, porque agora já não é mais tão importante assim, o salário sempre é bom, o dinheiro sempre é bom, né? Mas já não é uma coisa tão primordial que nem era antes, tão necessária como era antes. Daria para fazer outra coisa, daria para ganhar dinheiro de outro jeito, daria para diminuir despesas, né? Mas aí você, tá, depois eu penso sobre isso e aí passou o seu dia ruim, você já deixou para lá e passaram-se mais 5 anos, mais 7 anos e
Tchan, hoje é o dia. Hoje é o dia ruim que veio de novo esse pensamento e essa sensação essa sensação não, e essa certeza de que aquilo não é o que você quer para você o resto da vida. E você já viveu 20 anos aquela situação. Putz, 20 anos. Como que eu faço? O que eu faço com esses 20 anos, gente? Será que vale a pena agora, depois de tanto tempo, abrir mão disso, né? Buscar uma outra alternativa para isso? Gente, sempre que tiver a ver com a sua saúde física e sua saúde mental, vale a pena. Vale a pena. Então vamos pensar daí nas alternativas. Bom, meu problema, não quero mais esse trabalho para mim. Há 20 anos eu estou nele. Desde os primeiros 5 anos eu já sei que ele não é um bom trabalho para mim, mas eu insisti nele por N situações, variadas situações no decorrer da minha vida me fizeram ficar nesse emprego ou nesse trabalho e agora eu decidi que eu não quero mais. Então vamos levantar as alternativas de resolução de problema. E aí você vai encontrar. Bom, eu posso diminuir minha quantidade de trabalho, né, em relação a isso, se isso for pertinente, né? Então, ao invés de eu trabalhar 2 períodos, eu vou trabalhar um período só, vou ganhar menos, mas eu vou ter mais qualidade de vida também. E esse menos não vai ser tão ruim assim, vai dar para cobrir minhas despesas, tá. Alternativa 2, não quero mais, realmente chega, deu. Encerrou, sem dose homeopática, eu vou me preparar para pedir demissão e daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, então eu vou pedir minha demissão ou eu vou parar com esse trabalho, né? E para isso eu vou ter feito aí algumas questões financeiras, organizar financeiramente para eu poder ficar sem esse trabalho e durante esse tempo, eu já vou pensar na minha outra opção de ganhar dinheiro. Ou quem sabe já é época da minha aposentadoria, então eu vou pensar na minha aposentadoria, né? Como eu vou fazer para me aposentar sem ter que ficar nesse trabalho o resto da minha vida, tá bom? Então, essas foram 2 alternativas e a gente pode encontrar, eu simplesmente não quero mais trabalhar, eu tenho uma situação financeira que já tô estável, já não preciso mais, né? De um dinheiro, tenho outros rendimentos, vou ficar sem esse dinheiro, mas eu prefiro ficar sem ele porque a minha saúde já tá esvaindo, já deu, né? Já deu pra mim. A outra alternativa, eu sou casada e meu marido banca a casa, não vai fazer falta esse dinheiro para manter a nossa casa, é o dinheiro que eu aproveito para gastar com coisas supérfluas para mim. Então, então eu vou ficar tranquila, meu marido topa, porque eu não tô ficando legal, tá chato para mim, e eu vou ficar, então, vou parar de trabalhar. E aí levanta as N alternativas que tiver e depois você vai buscar as vantagens e desvantagens de cada alternativa para você chegar naquela que é melhor para você, tá? Então, olha só, não basta você identificar o problema, né? Não basta você parar para se ouvir. É importante o primeiro passo, aceitar que alguma coisa não tá legal. Segundo passo, parar para se ouvir, para se sentir, para perceber e para entender o que é que não tá legal. Terceiro passo, né? Fazer toda a listinha, encontrar qual é realmente o problema que está mais te incomodando naquele momento. Quarto passo, entrar com a técnica de resolução de problema, que é encontrar o que você quer, as alternativas para resolver, as vantagens e desvantagens, decidir e fazer. E o que é mais difícil de tudo isso? Fazer, né, gente? Lembra uma coisa de 20 anos atrás que foi empurrando e que não fez. Então, pode ser que na hora de fazer venham aqueles pensamentos automáticos negativos que você vai ter que aprender a lidar. E aí você vai ter que trazer cada previsão do futuro negativa que tá atrapalhando você de resolver aquilo que é bom para sua saúde física e mental e lidar com esse pensamento, diminuir perigo, encontrar recursos para enfrentar, né? Encontrar todas as saídas que vão te ajudar a entender que as vantagens são maiores que as desvantagens, porque nesse caso a gente está falando de um problema que precisa ser resolvido. Então, com certeza, as vantagens elas são maiores em intensidade, pelo menos, do que as desvantagens. Nós estamos falando de quem? Da pessoa mais importante do mundo para quem? Para você. Que é quem? Você. E se você não parar para pensar nisso, você vai carregar para você momentos, né? Vai carregar para você, vai se sobrecarregar
de tensões, de tristezas, de angústias. Isso pode virar aí um problema sério de ansiedade, se é que já não está instalado depois de 20 anos, né? E um problema sério de depressão também, tá bom? Gente, isso é o que me deu vontade de falar com vocês hoje, né? Por ser uma coisa que está passando pela minha cabeça, por ser uma coisa que está me incomodando, por ser uma coisa que me remeteu a ter que solucionar coisas. E sabe o que eu vou fazer agora, na hora que eu desligar esse vídeo? A minha listinha de encontrar qual é então esse problema que está me incomodando tanto no dia de hoje. E hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou refletir sobre isso, vou encontrar qual é o problema. Vou tentar hoje ainda encontrar as alternativas para resolver esse problema, as vantagens e desvantagens, para eu marcar uma data para eu resolver, se tiver ao meu alcance totalmente, né? Ou organizar para chegar esse dia de eu poder resolver esse problema. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Espero tê-los ajudado com a minha experiência de hoje e também com os conhecimentos, né? Que podem, que vão nos ajudando, nos dando um norte, nos dando uma luz no fim do túnel. Primeiro, para aceitar que isso acontece com todo mundo e a gente precisa encarar isso. E segundo, para te dar motivação para resolver as coisas que você tem que resolver, buscando mostrar o caminho, né, mais fácil ou menos difícil de resolver isso, tá bom? E dando a importância necessária, a importância que tem que ser dada para que não transforme num problema muito mais sério para vocês. Se você está chegando aqui hoje, por acaso, assim, do nada, tem um botãozinho ali que se chama inscrever-se, tá? Clica nele, se inscreva. Tem o sininho ali para te alertar com todas as outras vezes que eu for aparecer aqui para dar um recado, né? Ou para dizer para vocês, para trazer uma mensagem, ou simplesmente para ter um papo com vocês a respeito de alguma situação. E também coloca o like se você gostou desse vídeo de hoje. Comenta se você já teve dias ruins como este, provavelmente sim, como você lidou com ele. E se você lidou com ele, ou se você foi lá, ó, colocando embaixo do tapetinho o seu problema, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.